Pessoal, então rapidinho, né? Bem tranquilo aí nosso intervalo. Nós conseguimos conversar, né? Então, novamente mostrar para vocês aí minha xícara, ó, da Senspeg, né? Peçam uma xícara lá para vocês para o ano que vem. Ah, não, para esse ano, né? Dá para pedir uma xícara do Dia do Estudante, olha aí. Senspeg fazendo. Ah, é. Não, pois é. Para o Dia do Estudante, né? Tem que ser em agosto. Vamos até lá, nós já estamos reunidos novamente, se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo, tá? Então, muito legal. Pessoal, aproveitando, pedir para vocês fazerem as fotos, né? De vocês para a gente postar no Instagram. Não é só por propaganda, né? Eu contar para vocês que, novamente, a faculdade nos cobra, até fazer assim, ó, postando ali com vocês, porque a faculdade nos cobra que nós tenhamos registro das atividades que nós fizemos nesse período que nós não estamos tendo aula presencial. Por que isso? Porque nós não estamos tendo as aulas presenciais, né? Então é importante colocar, inclusive, aquelas hashtags que a gente que eu compartilhei ali com vocês, que eu pedi que vocês me ajudassem, né? Coloquem lá, né? Aquelas hashtags, vamos compartilhando, vamos nos ajudando, que isso vai certificar o nosso curso, né? Garanto que nós estamos fazendo a nossa parte aí como acadêmicos, tá bom? Então, vejam só, eu só vou abrir aqui para a gente poder conversar. Então, da semana 3, a nossa primeira unidade é os princípios da gestão educacional, tá? Então, essa é a primeira unidade. Eu vou abrir ela aqui para vocês, ela vai subir ali, aqui, certo? Então, ela deve, acredito eu, que está aparecendo aí para vocês. Caso não esteja, Abriu agora, podem... professor. Ótimo, então beleza. Então, ali aparece, né, o princípio da gestão educacional, é a primeira unidade, então tem a apresentação, né, o que nós vamos falar sobre a questão dos princípios da gestão educacional, tem certinho, né, o que nós precisamos saber. Então, olha lá, ao final, o que nós precisamos ao final da unidade? Contextualizar a formação do conceito e do modelo de gestão educacional, descrever o perfil dos gestores educacionais dentro das políticas públicas, né? E analisar os espaços educacionais no âmbito da gestão. Então, são esses os pontos, os 3 pontos colocados aí com o objetivo, né? O que é o desafio dessa unidade? Veja só. Carlos, vou pedir para você ler lá para mim, como a gente faz na aula, para ajudar. Tá. Os princípios da gestão escolar, suas premissas e suas concepções impactam diretamente no desempenho de uma escola. Por isso, várias discussões têm abordado esse tema a fim de analisar alguns conceitos e processos existentes para encontrar modelos que respondam às demandas educacionais. Segundo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Municipal, PRADEM 2003, o modelo de gestão a ser adotado no âmbito da educação pública brasileira é, por lei, o democrático ou artigo 206 da Constituição Federal Brasileira, bem como o artigo 3º, inciso 8 da LDB. Assim o determina. Nesse contexto, o conceito de gestão é compreendido como a coordenação dos esforços individuais e coletivos em torno da consecução de objetivos comuns. Considerando o texto apresentado, imagine que você é um candidato para ser diretor de uma escola. Sendo assim, responda quais seriam suas principais responsabilidades como diretor de uma instituição educacional que tem como foco a gestão democrática. Isso, então, no nosso padrão de resposta esperado, né, o que está abordando ali? Então, nós precisamos, quais seriam as principais responsabilidades como diretor de uma instituição que tem como foco a gestão democrática? O que nós esperamos, né, de um candidato à direção que tem esses desafios? Então, vejam só,
O diretor de uma instituição educacional que tem um aspecto pedagógico democrático como seu foco central deve ter todas as suas decisões orientadas por critérios pedagógicos, propondo melhorias para o processo de ensino-aprendizagem e para o bom andamento da escola. Então, né, uma questão bem importante, gente, assim, quando fala critérios pedagógicos, né, pensando sempre na questão do desenvolvimento do aluno, né, o aluno está aprendendo, não está aprendendo, como que está sendo essa questão do ensino aí de uma forma geral, né? É bem importante pensar isso porque às vezes o diretor é bastante administrativo, né? E ser administrativo hoje, neste século, é importante, mas não é a única coisa. Nós precisamos também e principalmente pensar no ganho pedagógico, né? E daí segue, né? É necessário que o gestor garanta a participação das comunidades interna e externa, a fim de que assumam o papel de corresponsáveis na construção de um projeto pedagógico que vise a um ensino de qualidade para os sujeitos envolvidos, assumindo primeiramente sua condição de professor educador e destacando sua posição com clareza e com domínio dos requisitos que vão lhe possibilitar atuar a partir dos critérios pedagógicos. Então, a ideia, né, olhando ali no padrão de resposta, é que a gente apresente que o seu diretor ele quer promover uma gestão com foco, né, na questão democrática, na gestão democrática, ele precisa considerar, sim, a participação das pessoas que estão internas na escola, né, aquelas que estão ali, que participam, que ajudam nas tomadas de decisão, e na questão das externas também, né, que seria as pessoas da comunidade, que os pais, né, as pessoas que estão fora, a comunidade organizada de uma forma geral, que pode também auxiliar aí nesse processo, tá? Então, né, esse é o desafio dessa primeira unidade da terceira semana, tá? Temos o infográfico, né? Colocando ali, vou tentar abrir, só que o detalhe é que ele não fica tão perfeito como deveria, tá? Vou tentar aumentar, diminuir, não vai dar certo, mas então a administração e gestão, qual a diferença, né? Então tem ali os dois pontos colocados e os contrapontos, o que é um, o que é outro. Então a origem da palavra administração, da palavra gestão. Então lembrando, né, gente, pensem sempre assim, ser diretor de escola, e acredito eu que eu quase tenho como falar sobre isso, né, pelo tempo que eu estou trabalhando lá como diretor, nós não estamos exercendo um papel administrativo apenas, né, nós estamos desempenhando um papel focado em gestão, né, nós precisamos liderar uma equipe que está a fim de juntos evoluir, juntos levar ao colégio, juntos melhorar as questões pedagógicas e o ensino de uma forma geral, tá? Então, o infográfico trabalha esse ponto, tá bom? Temos o livro, né? Estão acompanhando ali. Temos ali o vídeo, tá? E daí nós temos os exercícios, tá bom? Então, olha, o exercício 1. Na década de 30, então, estão acompanhando lá? Sim, professor. Sim. Eu vou pedir, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu já compartilho novamente, que eu vou pedir ajudas aqui para vocês. Então, em 16 pessoas estamos no momento. Eu vou pedir para a Elisete desbloquear o microfone dela para ela me ajudar a ler os exercícios. Elisete. Oi. Para Mariana. Isso, oi. E para Mariana também, Mari, que daí nós vamos fazendo um revezamento aí. Eu vou pedindo ajuda de vocês. Deu certo. Isso. Deu certo. O único detalhe, assim, eu vou pedir para quem eu for pedindo para me ajudar a ler, para tomar cuidado, bastante cuidado, fazendo favor, com os ruídos, tá? Então, se tiver ruído, me avise, aí eu vou bloqueando vocês. Se tiver ruído, eu vou bloqueando, tá? Vocês vão me falando, eu vou deixando mudo. Então, como eu falei, a Mariana está desmutada, a Mariana, que
vai me ajudar, e a Elisete vai me ajudar também, tá? Eu já abro novamente para mais pessoas para contar também aí como participação. Pessoal, então olhem aqui, nós temos aí o exercício 1 da unidade, né, da primeira unidade da terceira semana. Então, por gentileza, alguém, pode ser a Elisete, lendo para nós, Elisete, vamos lá? Na década de 30, o contexto educacional acadêmico encontra-se imerso nos ideais progressistas de educação e contraposição à educação tradicional, a qual não mais favorecia os ideais de desenvolvimento do país naquele período, que se voltava para o avanço da industrialização. Tal cenário educacional constituiu-se em virtude da influência do movimento pedagógico na escola nova, especialmente da corrente norte-americana, fortalecida por Dewey, né? Dewey, né? Assinale a alternativa que se relaciona com essa afirmação. Então, temos ali as alternativas. Então, como a gente sempre falava, olha, tem a alternativa e ele conta o porquê está certo ou errado, né? Então, em meio a essas transformações, vários educadores verificaram certa desorganização do aparelho escolar, preferiram a administração participativa, com base nas diretrizes do poder político. Olha só, assinale a alternativa que se relaciona com essa afirmação. Então, qual afirmação? Que o cenário educacional constituiu-se em virtude da influência do movimento pedagógico da escola nova, da corrente norte-americana. Então, isso aqui, a letra A, está incorreta. Por quê? Temos a explicação aqui do porquê. Não vou ler com vocês, porque senão nós não terminamos, né, a aula hoje. A resposta correta é a letra B, que diz o seguinte: ressalta-se que a estrutura administrativa que compõe a partir dessa orientação deixa explícita uma forma de organização baseada na hierarquia das funções. Nessa perspectiva da administração, os diretores assumem papel preponderante, são considerados a figura central. Então, quando nós falamos da escola nova, né, o diretor ele não era o gestor, ele era uma espécie de administrador, de fato, aí das instituições, das escolas, inclusive que algumas pessoas ainda trazem, né, essa visão do diretor, tá? Então, a letra B é a correta, né? Então, eu não vou ficar pondo ponto a ponto, gente, porque senão a gente não consegue dar conta de todas as questões, tá bom? Então, beleza. Então, vamos adiante. Né? A próxima questão número 2, tá? Eu vou pedir para a Mariana ler para mim essa, Mariana, para você me ajudar. Sim. Posso? Pode, mande bala. A mudança de concepção da escola e as implicações quanto à gestão alteram as limitações do modelo estático de escola e de sua direção. A transição de um modelo estático para um paradigma dinâmico e descentralização, a democratização da gestão escolar, a construção da autonomia da escola e a formação de gestores escolares são fatores que evoluíram com as reformas educacionais brasileiras. Quais são as características dessa forte tendência marcada pela transição de paradigmas? Isso, então qual é? Então, olhem lá. Qual é a característica, né? Então, eu vou, novamente, como eu falei para vocês, eu vou pular aqui as incorretas, porque se a gente for comentar cada uma, nós não saímos daqui hoje, né? Então, a correta é a letra D, que diz o que é a letra D? Posso ler? Pode ler. Vamos lá. As características que marcam a transição de paradigmas entre a administração para o processo de gestão escolar se dá pelo foco na dinâmica democrática, marcada pela participação, colaboração e autonomia com responsabilidade, contrária às práticas de gestão marcadas pelo centralismo ou autoritarismo,
A nova proposta de gestão não pode ser neutra, porque a educação não é neutra. A característica dessas mudanças não estão fundamentadas somente nas demandas do mercado do país. São transformações que abrem o contexto da gestão para a participação de todos na busca de objetivos comuns para a melhoria da qualidade do ensino. Tá. Agora, Mari, só pedir para você ler aqui para mim na D, só da correta, sabe? Para a gente não ficar em todas as corretas, senão são muitos exercícios. Não, Raiz, pode ler só a resposta. A D. É a tendência do estático para o dinâmico por meio de adoção de concepções e práticas interativas, participativas e democráticas, caracterizadas por movimentos dinâmicos e globais. Exatamente. Então, olha lá, o que explica sobre essa questão. Então, as características que marcam a transição de paradigmas entre a administração para o processo de gestão escolar se dá pelo foco na dinâmica democrática, né? Então, como a gente fala, quando nós estamos falando de uma questão administrativa, que é a escola vista como uma empresa, uma questão administrativa, nós não temos essa preocupação com a dinâmica democrática, mas né, nesse movimento, a participação é a grande marca, como está colocado aqui, né? Então, colaboração e autonomia com responsabilidade. Contrária às práticas de gestão marcadas pelo centralismo ou autoritarismo, que era o que nós tínhamos nesse antigo modelo administrativo, né? A nova proposta de gestão não pode ser neutra, porque a educação não é neutra, né? As características dessas mudanças não estão fundamentadas somente em responder às demandas do mercado do país, pois são transformações que abrem o contexto de gestão para a participação de todos na busca de objetivos comuns para a melhoria da qualidade do ensino. Pessoal, isso aqui é importante, né? Pensando assim, temos lá no colégio, nas nossas escolas, o PPP, né? O que o nosso PPP está falando sobre esses temas, essas temáticas colocadas aqui? O que o PPP aborda, né? Então, é importante, que tipo de pessoas nós queremos formar com as escolas que nós temos? Essa que é o grande ponto colocado aí, tá? Na sequência, nós temos a questão número 3. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Carlos, pedi para você ler lá para nós agora, por favor. Professor, não posso, estou dirigindo agora. Não pode dirigir com celular. Tá, vou pedir para Joelma Ministed ler para nós, Joelma. Joelma, cadê você? O senhor está me escutando? Agora estou escutando. Espere lá. Desmute teu microfone de novo. Eu mutei todos para poder tirar o ruído. Você e a Ana Cláudia, fazendo favor, que daí as duas me ajudam agora. Isso, ótimo. Então, vou pedir ajuda primeiro para Joelma, que eu já tinha falado. Joelma, me ajude lá, fazendo favor. Deixa eu só colocar aqui, ó, só um pouquinho. Tudo vai dar certo. Aqui. Aí. Vamos lá, Joelma. A gestão escolar também é enquadrada Engendrada, como um sistema construída, né? Como um sistema que agrega pessoas, considerando o caráter intencional de suas ações e as interações sociais que estabelecem entre si e com o contexto sócio e político nas formas democráticas de tomada de decisões. Libânio, 2007. Nesse sentido, como se dá o processo decisório institucional. Então, veja só, se a escola é uma construção, né, sociopolítica e tudo mais, como está colocado ali pelo Libânio, como que se dá o processo decisório na instituição?
É uma pessoa que decide o que é o melhor, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, né? Como que dá esse processo? Então, temos a resposta correta, é a letra A, que diz o que lá, Joelma? Compreende que o processo de tomada de decisões dá-se coletivamente, possibilitando aos membros do grupo discussão e deliberação conjunta, assim como o gestor escolar, na dimensão política, exerce o princípio da autonomia, que requer vínculos mais estreitos com a comunidade educativa. Então, aí está a resposta, né? Bem interessante, inclusive, a temática, né? Abordando justamente essa questão de dividir as responsabilidades com a comunidade no processo de tomada de decisão, já que nós queremos um processo participativo, né? Sociopolítico e participativo, democrático, tá? Ali tem a resposta correta, ele está falando, dando a explicação. Por que essa resposta é a correta? Então, ó, o processo decisório do gestor escolar deve estar pautado na dimensão político-participativa, para exercer o princípio da autonomia, que requer vínculos mais estreitos com a comunidade educativa, os pais, as entidades, as organizações paralelas à escola. Nesse caso, não poderá estar centrado na decisão responsável do dirigente escolar, assim como o projeto político-pedagógico não poderá ser construído pelos gestores, pois é um documento coletivo, o PPP, que nós já falamos sobre ele, inclusive, hoje. Sob essa perspectiva, as decisões não poderão ser deliberadas sem a participação democrática de toda a comunidade escolar. Então, tá aí, né, a explicação do porquê que a correta é a letra A, tá? Gente, mas bem interessante a unidade, né, falando sobre a questão da gestão democrática, da participação, coisas que são do dia a dia aí das nossas escolas, tá bom? Ana Cláudia, você pode me ajudar agora, fazendo favor? Sim, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode ir lendo. Para guiar o profissional que irá trabalhar na gestão escolar, necessita do desenvolvimento de determinadas competências e habilidades próprias para o cargo, sendo que esse profissional precisa passar por um processo de formação para atuar da melhor forma e responder às demandas do contexto interno e externo educacional. Quais são as principais dimensões que devem ser abordadas na formação do gestor escolar? Então, veja só, nós temos aqui uma citação, né, que é do Aguiar, falando sobre quais são as dimensões, né, que um gestor precisa estar formado para ele exercer essa função de gestor, quer dizer, de um diretor, de um secretário, né, em se tratando de escola. O que seria um gestor educacional, gente? Então, é aquele que pensa, né, políticas educacionais, executa políticas educacionais, e temos aí como exemplo os diretores de escola, mas eles não são os únicos, né? Tem diretor auxiliar, tem as coordenações pedagógicas, que é bem importante, que inclusive vocês estão se formando para isso. Temos a questão dos secretários municipais de educação, secretários estaduais, equipes de secretários, equipes de núcleo, né? Todo esse povo aí é necessário ter essa visão de gestor escolar, tá? Então, quais são as principais dimensões? Então, Ana, leia lá para nós, por favor. A primeira dimensão é sobre a reflexão teórica em estudos sobre as políticas educacionais e as construções históricas e socioculturais. A segunda dimensão é a habilidade de interlocução entre os diferentes sujeitos do espaço escolar. A terceira dimensão se refere à discussão teórica sobre o planejamento e a gestão dos sistemas de ensino. Isso. Então, olha só, ali estão as três dimensões, né? Eu acredito até, inclusive, que está bem resumidinho, bem pobrezinho, né? O que seria as três dimensões ali sobre a gestão, porque, lógico, gente, para ser, né, gestor, é necessário muito mais que essas únicas três dimensões colocadas ali. Mas ali estão as três principais e nas quais todas as outras vão se ampliando, tá? Então, a explicação, né? Por que essa está correta?
Então, ó, as principais dimensões que devem ser abordadas nos cursos de formação para gestores escolares democráticos são os estudos teóricos referentes a políticas educacionais atuais e as construções históricas e socioculturais, a importância do desenvolvimento da habilidade de interlocução e a discussão teórica sobre o planejamento e a gestão dos sistemas de ensino. Não podemos considerar como dimensões principais a setorização hierárquica ou o foco em ferramentas de gestão e a criação de associações, conselhos escolares ou movimentos estudantis. Então, né, essas são as questões ali colocadas como dimensões fundamentais para a formação do gestor. A última questão dessa unidade, vou pedir a ajuda agora da Cíntia. Cíntia, ligue lá teu microfone para nós, nos ajude na leitura, por favor. Vamos lá. Cadê a participação da galera? Ave. Cíntia não tem, tá me dizendo aqui. Jussara, ligue lá teu microfone para você me ajudar a ler. Quem já leu, mute seu microfone, que daí não fica parecendo ruído, né? E daí eu vou chamando, vocês vão me ajudando, por favor. Tá? Daí nós saímos daqui com a tarefinha pronta, como a gente faz na aula, né? Jussara, conseguiu lá? Consegui, tá me escutando? Tá ótimo. Um gestor escolar comprometido é aquele que se articula com o desenvolvimento de capacidades para o desempenho de determinados papéis profissionais, contextualizados no projeto institucional e na concepção de geração e de profissionalização presentes na política educacional. Quais as principais características de um gestor escolar na perspectiva democrática? Olha só, mais uma vez, né, repetitivo, porque falando sobre a questão de quais as características de um gestor, já que nós estamos falando de participação, de o desenvolvimento de uma gestão participativa, né? Então, é lógico, ele não centraliza nele as tomadas de decisões, ele ouve a comunidade, né? Ele participa desse processo. Então, vamos olhar aqui a resposta, tá? Correta, letra C. Jussara, leia lá para nós o que fala a resposta correta. O gestor escolar tem papel fundamental para a instituição de ensino. Ele é líder de uma grande equipe e deve estar preparado para lidar com as mais diversas situações escolares, sabendo distribuir suas tarefas e coordenar seus funcionários de forma harmoniosa para que a equipe possa trocar experiência e trabalhar coletivamente. Exato. Pessoal, só compartilhando com vocês, porque eu acredito que esse tema, como eu sempre falo para vocês, né, bate naquilo que eu trabalho diretamente lá no meu caso, né, no meu trabalho. É fundamental, né, que o gestor conheça a equipe, saiba lidar com as diferenças e consiga harmonizar a equipe. Isso faz muita diferença para que a escola funcione, porque se ele vai ditar as coisas, as pessoas não tomam a escola para si, né? Ninguém quer fazer parte de um lugar em que ela é mais uma ali, né? Mas ela quer ser ouvida e ela quer sentir que o trabalho é direcionado. Então, esse é o papel fundamental do gestor. Ser líder, né? Ele tem que gerir os processos. Analisem só vocês. Nós estamos vivendo um momento muito difícil em relação à questão da educação de uma forma geral. O que está acontecendo mesmo aí? Quem quer ajudar a responder pode desmutar o microfone e participar. Estou aguardando. Qual é o problema que nós estamos tendo em relação a tudo no nosso Brasil e no mundo? Que é o tema, o assunto do momento. Coronavírus, professor. Coronavírus, né?
Pessoal, pensem só, né? Vocês na direção da escola ou na Secretaria Municipal de Educação, como secretários ou como chefes de núcleo, como que vocês vão trabalhar com esse momento que afeta a todos e que todo mundo espera de nós coisas positivas, né? Então, o gestor, ele é um líder, ele tem que ter frente para lidar com essas situações, como coloca aqui. É uma situação adversa, a escola não é sempre a mesma, né? Assim como pode ser uma greve, como pode ser um momento de outras, né? Qualquer outro tipo de atividade que interfira na escola. Então, o diretor, ele é o líder, o gestor, ele é o líder, né? Mesmo sendo, por exemplo, ali o chefe de núcleo. A chefe de núcleo está, nesse momento, lidando com toda essa questão da articulação, da distribuição desses alimentos, tudo isso que tem polemizado aí nas escolas, né? Então, ela é uma liderança. Se ela não toma para si essa responsabilidade, vai bem provável que a casa cai, né? Então, o que nós temos ali na explicação? Então, o perfil do gestor escolar é de um profissional com visão ampla, que considera o contexto histórico da comunidade, que frequenta a sua escola e saber distinguir suas principais deficiências, com sua equipe, procura atendê-las de forma que assim diminua, além de outras coisas, a evasão escolar e incentive a permanência dos alunos na escola, ofertando a educação de qualidade para todos. O gestor deve permitir a discussão em todas as instâncias e setores, não apenas no âmbito das equipes diretivas e dos conselhos deliberativos, ou centrando decisões na figura do diretor. E não obrigatoriamente o gestor precisa contratar consultores para auxiliar na escola, né? Então, tem muitos casos aí de escolas que contratam consultores. Eu, inclusive, defendo um pouco isso, porque numa situação em que a escola é, por exemplo, particular ou é conveniada e assistida, né? É lógico que o auxílio, a ajuda de um consultor, né, de alguém que vai dizer o que pode ser feito, qual o melhor caminho a tomar, vai ajudar com certeza nas decisões, tá? Pessoal, então essa é a unidade 1 da semana 3. A minha pergunta para vocês, eu vou pedir que vocês, novamente, deixa eu abrir aqui, eu vou pedir para vocês desmutarem os microfones, todos, temos 16 pessoas na sala, eu quero todos eles desbloqueados, na Cláudia, na Kelly, Cíntia, Crislaine, todos eles, porque eu gostaria de ouvir de vocês se ajudou isso, se está claro, se está ajudando, ou se não continuamos, o que vocês continuamos nas outras 3 unidades que faltam, o que vocês têm para falar sobre isso, por favor? Eu acho que os desafios é necessário, professor, mas das questões, acho que não. Eu, por exemplo, já resolvi, então, só faltam os 2 últimos desafios da 3ª semana que eu ainda não fiz, só fiz os 2 primeiros. Eu acho que os desafios é importante, na minha opinião, né? Entendi. Eu vou precisar mutar vocês novamente. Eu também acho. Ele faz muito ruído, gente. Eu mutei todos novamente e eu vou pedir assim, ó, quem for falar, pode falar. Eu quero ouvir vocês para eu saber se nós continuamos ali ou o que a gente faz. Daí vocês desmutam o microfone, falam e mutam novamente por conta do ruído. Se não ficar muito ruído, depois vocês vão ouvir de novo e não vão entender, tá bom? Se querem só os desafios, eu vejo só os desafios, não tem problema. Eu estou aqui para ajudar vocês, com certeza, aí para ajudar na aula, tá? Eu gostaria que vocês falassem, porque daí se eu não tenho feedback, eu não sei, né, como que está funcionando, se está ajudando ou se estou atrapalhando vocês. A Jussara já falou ali, né, e me ajudou já a ter uma ideia. Mariana? Professor, eu acho fundamental isso aí, tanto desde o início lá dos exercícios, a leitura do livro, tudo. Porque assim como eu, tem pessoas que se sentem encabuladas em perguntar, em ficar, sabe? Sim. Então, eu acho bem necessário ir passo a passo de todo o estudo ali.
Sim, então beleza, não tem problema. Porque nós temos tempo, né? Olha, agora nós estamos, são 20h43, nós temos aí mais 1 hora e pouquinho, e eu acredito que dá para dar conta das 3 unidades, tá? Então, como eu falei, vai ficar gravado, né? Eu estou gravando, acredito eu que vai dar certo, porque é tudo teste, né? Mas eu gostei muito da ferramenta, gente. Eu acho que não perdem nada para a aula presencial, né? Claro, faz falta o calor humano, mas para nós é uma beleza, né? Isso aqui. E penso eu que temos que utilizar, né, esse recurso, tá? Quero pedir para vocês também o seguinte, lembrar, estava ali, na hora que estava falando, estava lembrando o seguinte, gente, lembra lá no momento review, deixa eu quero abrir aqui novamente para vocês, só para compartilhar uma coisa importante que eu estava pensando. Olha só, no momento review, vocês vão achar tópicos que falam sobre a questão de gestão democrática e de participação, sem dúvida nenhuma, né? Então, vamos achar aqui, ó, gestão democrática, o 24º ponto, o 24, tá? O 23 também fala sobre gestão. O 20, educação escolar no contexto atual, projeto político-pedagógico, tá? Então, ó, o 23, 24 e 25 são os tópicos que estão nessa unidade. Vocês perceberam? Então, olha que interessante, né? Professor, como que eu vou fazer o meu momento review? Gente, tem dúvidas sobre isso? Olha só que interessante, né? Então, a gente vai estudando e vai montando o momento review, tá bom? Então, tranquilo para fazer, é só, né, você dedicar um pouquinho ali e vai associando as unidades com o momento review. Quando, brincandinho, quando vocês terminarem de estudar a disciplina, estão com o momento review pronto, tá bom? Pessoal, então, vamos ao seguinte, abrir aqui novamente. Então, como vocês falaram, eu vou abrir agora para vocês aqui a segunda unidade da terceira semana, tá? Então, vejam só, pesquisando política educacional, o ciclo de políticas. Então, eu vou abrir essa para vocês, para mais uma vez nós olharmos juntos. Vou pedir para vocês mutarem todos os microfones novamente, que daí ele elimina os ruídos e nós conseguimos aproveitar melhor, tá bom? Isso, podem mutar lá. Aproveitem, gente, durante esse momento, mais uma vez vou falar, né, já tinha falado antes, façam fotos, façam uma selfie, façam de vocês aí, para nós postarmos, para nós podermos divulgar que nós estamos estudando na Sensupeg, né, nós não paramos. Eu vou fazer uma aqui, vou postar para vocês darem uma olhadinha, para vocês terem uma ideia de como que fica. Deixa eu ver se eu consigo. Estou com um problema no meu celular que não está salvando certo o dia, esse saci. Então, deixa eu só arrumar isso. E eu vou fazer uma foto e vou postar para vocês verem aí no grupo nosso do WhatsApp, para vocês verem como que fica, tá? Mas só para vocês terem uma ideia que daí é essas fotos que eu preciso de vocês para a gente mostrar que a gente está estudando, tá? Isso, acho que vai lá no grupo do WhatsApp, olhem lá, uma foto que mostra que a gente está estudando. E vocês podem fazer selfies, usem aquelas hashtags que eu coloquei lá, tá? Que vai ajudar todos nós, tá bom? Então, vamos para a segunda unidade. Vou subir aqui. Só preciso do feedback. Pedir para... Pode ser a Jussara me ajudando agora, Jussara? Só me contando se está certinho, se está conseguindo visualizar lá. Então, pesquisando política educacional, o ciclo de políticas, tá? Então, tem a apresentação. O que nós precisamos ao final da unidade? Reconhecer a metodologia do ciclo de políticas, interpretar o uso do ciclo de investigação sobre políticas educacionais e identificar os potenciais, os limites da ferramenta, né? Então, esse que é o nosso objetivo, é o final que nós precisamos saber. Então, o desafio. Isso. Agora ele está dizendo que expirou minha sessão.
Paciência. Paciência, que vai dar tudo certo. Paciência, vamos lá. Compartilho com vocês, minutinho. Só um instante, voltando aqui. Caiu a minha conexão, daí eu preciso fechar e abrir de novo. Tenham paciência lá. Políticas educacionais. Só abrir a terceira, segunda. Isso. Eu sempre deixo aberto para facilitar, só que o detalhe é que cai, né? Então, isso não facilita muito. Belezinha, belezinha, vamos lá. Tranquilo? Estão enxergando, né? Pessoal, então o desafio dessa unidade. Então, a abordagem do ciclo de políticas educacionais como ferramenta de pesquisa sobre políticas públicas foi debatida por diferentes teóricos que apontaram suas potencialidades, seus limites e suas problemáticas. Suponha que você faz parte de um grupo de pesquisadores da área de educação. Então, temos ali um exemplo, né? Você e seus colegas pesquisadores receberam uma nova demanda: analisar a política pública recentemente implantada nas escolas da rede municipal. Então, o que nós estamos vendo, inclusive no estado, por exemplo, temos políticas novas, né, em relação à educação. Aqui ele está dando o exemplo que é no município. Você, então, propôs a utilização de um método recente, chamado ciclo de políticas, tá? Então, é isso que mostra ali. Assim, explique do que trata essa metodologia e como essa forma de análise é relevante para a realização dessas pesquisas. Então, pessoal, vejam só, nós estamos falando da Sensupeg, que usa como metodologia, né, para ensino as metodologias ativas. Como que eu vou fazer, em se tratando de metodologias ativas, como que eu vou fazer para responder essa questão? Primeiro, eu vou ter que pesquisar, né, para saber o que é esse ciclo de políticas, já que é um método que eu vou propor para a gente poder, um método novo, né, que eu vou propor para poder fazer aí a administração desse processo, tá? Então, eu pesquiso, né, o que é esse ciclo de políticas e daí eu vou lá para a minha resposta. Então, qual que é o padrão de resposta esperado? Eu vou pedir para a Jussara, que eu tinha falado, para a Jussara me ajudar lá, fazendo favor, lendo, Jussara. Tá. Padrão de resposta, professor? Isso, o padrão, para a gente poder agilizar, né? Senão não dá tempo de fazer tudo daí. O ciclo de políticas públicas diz respeito a um esquema metodológico que permite que uma política pública seja visualizada e interpretada por meio de fases dispostas em sequência, de modo interdependente. Esse método oferece uma estrutura conceitual capaz de romper com os modelos lineares para dar conta de abarcar elementos mais complexos que envolvem não só a formulação, mas a interpretações quanto à complexidade da implementação. E, a partir dos resultados, entender os efeitos causados por essa política nos destinatários. Além disso, essa abordagem favorece a investigação do sistema social e do contexto de modo mais abrangente por meio dos contextos de influência e estratégia. Pessoal, veja só, né? Que complicado e que
e que parece abstrata a resposta, mas deixa eu tentar explicar para vocês. Então, diz assim, ó, assim, explique do que trata essa metodologia e como essa forma de análise é relevante para a realização dessas pesquisas. Então, pensando no ciclo de políticas, o método chamado ciclo de políticas, o que a gente pretende com isso? Pretende entender, né, como que nós chegamos até onde nós chegamos nesse momento, em se tratando de políticas públicas para a educação, políticas educacionais, e o que nós podemos pensar futuramente, né? Então, por meio de, como diz aqui, por meio dos contextos, influência, estratégia, o que nós vamos pensar, propor, né, baseado em tudo que nós vivemos até aqui. Então, é interessante em se tratando de propor políticas públicas, tá? Não vou me ater, vocês podem depois olhar, rever aqui a resposta, formular de vocês, tá? Sem nenhum problema, porque nós temos tempo ali limitado, então nós vamos ter que dar uma corridinha, tá bom? Pessoal, infográfico, atores informais nas políticas públicas. Quem que seria ator informal na política pública? Não está aparecendo, professor. Não está aparecendo? Não. Calma lá. Eu sei o Agora segredo. Tá? Foi? Tá. Agora o foi. que seriam? Tá. O que seriam ali os atores informais? Falando de atores formais de políticas públicas, nós temos os professores, nós temos os alunos, nós temos as famílias, né? Informais são aqueles que estão participando, fazem parte das políticas, ajudam nas decisões, mas não estão diretamente dentro das escolas. Então, nós temos os sindicatos, né, que atuam na defesa de seus sindicalizados e valem-se de instrumentos de participação, organizando greves e negociações coletivas. Então, esse é um dos exemplos. Temos o empresariado, olha ali. Então, eles também são informais, mas fazem parte desse processo, né? Tem ali o porquê. Temos a mídia, né, que é polêmica, mas que também faz parte desse processo. Temos os movimentos sociais. Então, pessoal, é isso que aborda ali no nosso infográfico, tá? Beleza. Temos o conteúdo do livro, temos o vídeo, a dica do professor, e temos os exercícios, né? Então, veja só, exercício 1. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de ciclo de políticas. Então, que está lá no texto de vocês, vocês vão encontrar, a partir das contribuições de Stephen Ball e de seus colaboradores. Então, o que seria esse ciclo de políticas? Então, temos a resposta correta, a letra E. Trata-se de uma abordagem metodológica que oportuniza uma análise mais aprofundada dos processos que envolvem a formulação e a execução de política pública, tá? Então, como eu falei, a ideia é que, quando nós falamos de ciclo de política, façamos uma análise histórica de como que nós chegamos até aqui, para nós pensarmos o que podemos, né, traçar como política pública a partir daqui, tá? Então, questão 2, tem que ser rapidinho pelo tempo. Então, no Brasil, temos ali, o campo de pesquisas políticas é recente, não sendo ainda consolidado em termos de referenciais analíticos consistentes. Em qual período da história foi construída a abordagem denominada ciclo de políticas? Então, o ciclo de políticas foi construído na pós-modernidade, né? Então, que é recente, na verdade, colocado a pós-modernidade, tá? Então, novamente, rapidinho, porque senão não dá tempo, tem 2 unidades inteiras ainda. O 3. Na abordagem do ciclo de políticas, encontra-se a análise por meio de diferentes contextos. Qual deles se refere ao momento em que se originam as políticas públicas por meio de discussões, surgindo diferentes grupos defendendo seus intereses? Então, resposta correta, letra B. Contexto de influência. Não está aparecendo. Né? Veja lá. Foi? Tem que ir me dando feedbacks. É que não estava aparecendo, mas agora apareceu. Apareceu? É porque ele é em momento, ele é em tempo real, né? Então, ele vai caindo e voltando, mas ele, depois, qualquer dúvida, vocês podem rever o vídeo, inclusive, né? Acredito eu que vai dar certo rever o vídeo. Vocês podem tirar as dúvidas.
Então, o contexto de influência, né? No contexto de influência, os grupos de interesse disputam para influenciar a concepção das finalidades sociais, das políticas de educação e do que significa ser educado, tá? Então, é a 3. A 4, tem que ser rapidinho, gente, tá? Então, na metodologia do ciclo de políticas, deve-se analisar os contextos da política pública. Assinale a alternativa que corresponde à abordagem do contexto de prática dentro do método, né? Então, o que corresponde à abordagem do contexto de prática no método do ciclo de políticas? Então, a letra D trata-se do momento em que a política chega ao local onde será implementado, estando sujeita à interpretação e à recriação. Então, tem ali o porquê da resposta correta, tá? Pessoal, e o 5, que eu já quero fazer aqui também um comentário daí, a ferramenta metodológica ciclo de política possui vantagens e limitações. Assinale a alternativa que representa uma dessas limitações. Qual que é uma das limitações do ciclo de política, tá? Então, a correta é a letra C, que é a ausência de alguma teorização sobre a desigualdade de gênero, né? Então, colocado ali também. Então, a explicação da resposta. Uma das críticas a respeito dessa ferramenta é a falta de uma perspectiva feminista, tendo em vista que essas desigualdades causam diferentes efeitos nas recepções dessas políticas, influenciando os resultados. Apareceu lá para vocês? Apareceu, professor, só que está demorando. Professor. Isso. Aqui no outro é normal. Ah, é a internet, né? Também tem esse ponto. Pode ser que a internet esteja dificultando. Lembrando que a hora que eu for postar o vídeo para vocês, tá, dessa aula, vai aparecer tudo certinho, porque ele vai ser no tempo do meu computador, né? Então, ele vai ser tudo tranquilo, tá bom? Só pedir que vocês mutem seus microfones, deixar só... Pode ser a Ana Cláudia agora, Ana, me auxiliando. Se a Ana estiver online, acredito que sim. Isso, que daí muta todos os microfones, deixa uma pessoa falando, que acredito que auxilia melhor no processo, tá? Pessoal, então vejam só, voltando aqui, sobre o que falava, sobre o que fala, melhor dizendo, essa unidade, essa segunda unidade da terceira semana. Qual que é o tema que apareceu para nós aqui de cara em todas elas? Quem quiser participar, desmuta o microfone e participa. Qual que é o tema abordado aí? Aparecem todas as atividades no infográfico. Sobre o que fala? Desafio e tudo mais. Políticas públicas. E tem um outro termo que aparece em tudo ali. Qual que é, Jussara? Qual que é o termo? A metodologia. Metodologia ativa. Metodologia. A metodologia do ciclo de políticas, né? Pessoal, lembrem, olhem lá no review de vocês depois, se ele fala sobre esse tema, né? Lembrando, porque, olha, metodologia do ciclo de políticas. Professor, tem esse tema no review. Então, se tem esse tema no review, olha, a unidade está falando só sobre isso. Então, nós podemos pegar e contextualizar lá no resumo, que vai mais alguns itens vão sendo eliminados. Entenderam? Então, essa que é a ideia, tá? Pessoal, vou novamente voltar aqui, tirar a tela com vocês, para eu poder abrir para vocês agora a unidade 3, tá? Da semana 3, a unidade 3, para que a gente possa aproveitar o nosso tempo, tá?
Deixa eu ver se vai abrir certinho. Vai. Tá. Vamos lá novamente. Vai subir aí para vocês a tela. Vou pedir que mutem seus microfones. E daí, vocês vão me ajudando conforme... Agora não vou falar nomes, mas vou pedir que a hora que for para ler, que alguém desmute o seu microfone e me auxilie, né? Para que a gente ganhe tempo e não canse tanto. E nós vamos juntos dando conta de tudo isso, tá? Então, a terceira unidade, políticas públicas para a educação infantil. Então, estamos falando agora especificamente de educação infantil, né? Então, temos a apresentação, né, falando de políticas para a educação infantil. Qual que é o objetivo dessa terceira unidade da terceira semana? Examinar o legado histórico das políticas públicas para a educação infantil, relacionar as políticas públicas aos financiamentos para a educação infantil no Brasil e reconhecer o Pró-Infância, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, como uma importante política pública criada para a educação infantil no Brasil, né? Então, a Pró-Infância, interessante. No review tem alguma coisa que fala sobre isso? Tem, né? Políticas públicas para a educação infantil, tem lá sim, tá? Qual que é o desafio? Vou pedir que alguém desbloqueie seu microfone e leia para mim lá. Nos dias atuais, vive-se uma realidade que ainda se distancia muito do que está estabelecido pela Meta 1 do Plano Nacional de Educação, 2014-2024, qual seja universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos, isto é, inúmeras crianças nessa idade ainda estão fora da escola. Observe os quadros a seguir sobre a oferta na educação infantil no Brasil, com relação ao número de creches e pré-escolas e a porcentagem de alunos de 0 a 5 anos matriculados na educação infantil. Então, vamos lá ao quadro, né, para a gente poder observar, a gente vai conseguir visualizar. Deixa eu ver aqui, que a gente tem esse problema. Tá. Ali tem o número e porcentagem de unidades que oferecem matrículas na educação infantil por modalidade e por dependência administrativa. Então, vocês vão perceber a dependência administrativa, federal, estadual, municipal, privada, né, e tem o total. O número percentual e o número percentual de creche e de pré-escola, tá? Aqui, percentual da população de 0 a 3 anos, e de 4 a 5 anos que frequenta a escola em 2013 por região do Brasil. Então, temos as regiões Nordeste, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Aí 5 regiões, né? Temos o percentual de 0 a 3 anos e 4 a 5 anos também. E o terceiro ali é a porcentagem de crianças de 4 a 5 anos na escola, tá? Então, só baixar aqui, mais uma vez, deixa eu tentar mostrar aqui. Aí, ó, tem aqui o percentual e tem os anos, 2002, 2004, 2006, assim por diante, até 2016, né? Então, ó, é uma crescente, né? Percentual crescente aí dos estudantes, tá? Então, temos o ponto colocado ali. Vamos adiante. Imagine que você é uma vereadora no seu município. Olha que interessante. Constatou que sua cidade não atingiu a meta estabelecida. Quais ações você recomendaria para que você consiga atingir essa meta? Então, o que nós vamos recomendar para atingir a meta? Qual é a meta do quê, gente? Ó, a meta do número de crianças na educação infantil, né? Pré-escola e educação infantil, ali nos anos iniciais. O que nós vamos fazer se nós somos vereadores? O que pode ser feito? Pedir para alguém desbloquear o microfone e ler para nós. Pelas informações observadas, as redes públicas municipais se constituem nas maiores responsáveis pelo atendimento na educação infantil
que é totalmente gratuita às famílias. Assim, recomendaria ao poder público mais investimentos e expansão nas redes públicas municipais em educação infantil. E a expansão, está cortado ali, professor. Expansão, vamos ver. O que será? Oi? Não. Por que Sumiu será que agora da tela. Está no quadro rosa agora, professor. Não foi? Não, tá nos quadros de cima ainda. Agora, mas está cortado ainda, não enxergo. Diminua o zoom. Calma que vai aparecer. Ou diminua o zoom do teu aí. Deixa eu ver. Agora enxerguei. Ótimo. Então vamos lá. Vou começar do ponto. Assim, recomendaria ao poder público mais investimentos em expansão nas redes públicas municipais em educação infantil e a expansão de suas matrículas por meio do estabelecimento de convênios com instituições privadas sem fins lucrativos. Pessoal, então tá aí a ideia, né? Se a proposta do Plano Nacional de Educação é universalizar o acesso à educação infantil, então o que nós podemos fazer? Maior parte do acesso na rede pública. Então, ampliar o investimento para que mais pessoas tenham acesso à educação infantil de qualidade, né? Então, essa que é a ideia e o padrão de resposta está aqui colocado para vocês, tá bom? Então, vamos aos exercícios rapidamente. Então, ó, para equacionar os problemas sociais e políticos conforme as demandas da sociedade civil, é planejado um conjunto de ações, programas e atividades realizados pelo Estado, diretamente ou indiretamente, com a participação dos entes públicos ou privados. Trata-se de, né? Então, do que se trata esse planejamento? Políticas públicas, né? E daí ali tem a explicação de o porquê da resposta estar correta. Então, quero mostrar bem para vocês aqui, porque eu não vou ler para dar tempo de nós fazermos tudo que é necessário, tá? Então, vamos para a próxima. A questão 2. Com o Plano Nacional de Educação, foram estabelecidas metas para a educação infantil, tendo como base as recomendações mundiais e a legislação brasileira, determinando a corresponsabilidade de municípios, estados e União. O que cabe à União, né? Ou seja, à federação, ao governo federal, né? O que cabe a ele? Então, cabe a formulação da política nacional, a formação de professores universitários e o estabelecimento de diretrizes gerais para que a educação infantil possa ser universalizada. E aqui tem a resposta correta, o porquê, né? Explicando o porquê certinho dessa resposta. Então, mais uma vez, vou mostrar aqui para vocês, pedir que vocês leiam depois, com paciência, no computador de vocês, por conta do tempo, tá bom? Então, vamos lá para a terceira. Rapidamente. Coloca-se ali novamente. Com tal documento, são ressaltadas políticas públicas para a infância que privilegiam saúde, alimentação, nutrição, educação infantil, convivência familiar e comunitária, assistência social, cultura, brincar, lazer, espaço, meio ambiente e proteção. Fala-se qual documento, né, que está falando, tá? Qual que é o documento? Então, aqui. Do Marco Legal da Primeira Infância, tá? Então, é um documento que está falando sobre isso, tá? Quando você olha ali o padrão de resposta, vocês vão perceber que tem certinho, né, o porquê da resposta estar correta. O Marco Legal da Primeira Infância, tá? Próxima, vamos rapidamente. No Brasil, há alguns mecanismos que estimulam o investimento e o financiamento da educação pública básica. No caso da implementação legal, na Constituição de 1988, estipulou-se a aplicação na educação de. Então, de quanto que está estipulado lá na Constituição? Vamos achar a resposta. Letra E. No mínimo 25% das receitas e tributos estaduais, municipais do Distrito Federal
e 18% dos impostos federais. Daí tem novamente a explicação do porquê da resposta estar correta, tá? Vamos adiante rapidamente. Com as mudanças na concepção de infância, lutas sociais e marcos legais, surgiram programas patrocinados pela União para investir na educação infantil. O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública, Pró-Infância, foi criado com o objetivo de... Então, o que era o objetivo do Programa Pró-Infância? Tá? Vamos à resposta. Letra D. Ampliar a rede de educação infantil, prestando assistência técnica e financeira à construção de novas unidades, à aquisição de equipamentos e materiais. Tá? Então, essa é a resposta correta. E tem o porquê da resposta correta, é bem grande também, mas quando vocês marcam no de vocês, ele coloca a explicação, então vou pedir que vocês tenham a paciência de ler lá também, que vai ajudar bastante, tá bom? Então, essa foi a unidade 3, né? Nós temos a 4ª unidade ainda, então, pedir paciência lá de vocês um pouquinho, que nós já finalizamos. Estamos em 16 na sala ainda. 6 pessoas. Pessoal, deixa eu só abrir aqui a próxima, que é a última. Que vai ajudar vocês. Vamos ver lá. Isso, deixa eu subir aqui para vocês. Beleza. Ó, então, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, falamos, né, sobre vários temas, sobre gestão, sobre educação infantil, sobre a questão da metodologia dos ciclos de políticas, e agora vamos falar sobre a educação inclusiva, que, inclusive, é o tema do nosso PIPA, da prática pedagógica, né, e assim por diante, tá? Então, o que nós temos aí sobre isso? Então, na apresentação, qual é o objetivo da unidade? Vou pedir que alguém leia lá para nós, por favor. Desbloqueia o microfone, nos ajuda. Identificar as principais políticas públicas criadas no sentido de possibilitar as condições necessárias para a implementação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Identificar os objetivos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Analisar as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Isso, então tá aí os objetivos, né? O que nós precisamos saber ao final dessa unidade. Vamos para o desafio, podemos perder tempo, senão não dará tempo. Marina é mãe de Leonardo, de 6 anos, que tem nanismo e acabou de completar o ciclo de educação infantil, estando apto a ingressar no 1º ano do ensino fundamental. Ele é bastante introvertido, né? Quer dizer, tem bastante vergonha e não se sente à vontade em grupos grandes, tendo dificuldades em interagir com colegas. Então, tem ali os quadrinhos, né? Ele está visitando a escola com o objetivo de conhecê-las e escolher uma que fosse capaz de oferecer um ensino inclusivo de qualidade para matriculá-lo. Então, ele é anão, né? Tem nanismo, e a mãe levou ele para conhecer as escolas para ver na qual que ele vai se adequar, né? Chegando à última escola, a secretária informou-lhe que não havia mais vagas para a turma em que o Leonardo seria matriculado. Então, olhem lá o que diz o texto ainda, né? No entanto, sua vizinha comentou ter feito a matrícula do filho, que não possuía nenhum tipo de deficiência, na escola onde Marina havia tentado matricular Leonardo. Marina desconfiou que fosse um caso de discriminação por causa da deficiência e resolveu fazer um teste. Telefonou para o estabelecimento e perguntou se havia vagas, recebendo uma resposta positiva e sendo convidada a conhecer a escola. Então, de posse da gravação da ligação telefônica, Marina foi em busca do direito de matricular o seu filho na referida escola,
e precisava de respaldo em documentos oficiais. Diante disso, em quais documentos Marina poderá basear sua reclamação? Pessoal, então, é um caso bem complicado e que não é incomum, né? Acontece muito aí das escolas, muitas vezes, negarem vaga, né? Fazendo um ato de discriminação baseado no fato da criança apresentar algum tipo de deficiência. O que é o desafio? O desafio é, se a criança tem uma deficiência, procurou vaga na escola, a escola não deu a vaga, disse que não havia, né, e a família quer registrar uma reclamação em relação a isso e exigir a vaga, ela vai se basear em quais documentos? Então, em primeiro lugar, a própria Constituição Federal, né, garante que a educação é direito de todos, como está lá colocado, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. No artigo 26, inciso 1º, estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, como um dos princípios, para o ensino e garante como dever do Estado a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Daí temos o que fala na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases. O que diz lá na LDB, que nós temos tanto falado sobre ela? Pedir para alguém me ajudar lendo. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394/96, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades. A LDB assegura também que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Isso, ainda segue. O que fala sobre a Convenção dos Direitos? É que no meu não está aparecendo agora, prof. Vai aparecer. Ah, tá. Pode ler lá para nós. Mas é que no meu tá do mesmo jeito, até onde que eu li. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, da qual o Brasil é signatário e estabelece que os Estados, parte, devem assegurar que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação da deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob a alegação de deficiência. Pessoal, então, retomando, só para recapitular, para vocês entenderem, né? Pedir que vocês mutem de novo os microfones de vocês, que eu estou me ouvindo aí, novamente. Então, ó, de posse da gravação telefônica da negação da vaga, né, para o Leonardo, que a Marina foi solicitar, quais documentos que podem amparar a família? Então, o primeiro, a Constituição Federal, né, que é uma coisa muito lógica, né, que pode ajudar. Fala o artigo, tudo certinho. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, são os 3 documentos que podem ajudar a família a garantir aí fazer a solicitação da vaga, tá? Pessoal, novamente, lembrando vocês, acessem aqui infográfico, livro, vídeo, né? E daí vamos para os exercícios para a gente conseguir finalizar. Então, vejam só, os objetivos principais da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, garantem, né? O que garantem os objetivos? Então, transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Então, essa é a resposta correta, né?
a questão 2. Vamos achar aqui. Tá, deixa eu só ver uma coisinha importante aqui, um minutinho. Minutinho. Isso. Tá. Voltando lá. Então, a partir dos documentos estudados nesta unidade, falando sobre educação especial, né, políticas públicas para a educação especial, assinale qual documento recomenda que a matrícula dos sujeitos na educação especial seja realizada preferencialmente nas escolas regulares. Então, acabamos de ver lá no desafio, ó, a Lei 9394, a LDB, né, que recomenda. E tem ali a explicação do porquê que a questão está correta também, tá? 3, vamos lá. De acordo com as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, sobre o atendimento educacional especializado, o que recomenda-se? O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Então, essa é uma das diretrizes da política, né? Mais uma vez colocados ali, falando de educação especial. 4. De acordo com o documento, orientações para implementação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, assinale a alternativa correta. Então, qual a alternativa correta? Vamos ver lá. Então, ó, o caráter não substitutivo transversal da educação especial é ratificado pela resolução do Conselho Nacional de Educação, né? Que institui diretrizes curriculares nacionais da educação básica e preconiza que os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado, que são as salas do AEE que as escolas possuem, né, pessoal? Complementar ou suplementar a escolarização, ofertando em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado, AEE, da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, tá? Então, mais uma vez aqui frisando, ó, a educação especializada, né, o atendimento educacional especializado, realmente não substitui a escolarização regular, sendo indicado que o aluno frequente as duas modalidades. Então, só para explicar um pouquinho para vocês sobre isso, que é bem polêmico, muitas vezes nós temos aí o fato de que a criança, ela tem uma deficiência e a escola, né, não tem a oferta de um atendimento educacional especializado e ela frequenta só a sala regular. Temos o caso ao contrário, né? Não queremos a criança, ela não aprende. Então, nós vamos colocar, tem um transtorno global de desenvolvimento, vamos colocar ela só na sala de apoio, né, que a gente chama, sala de recursos. Não, ela não pode, ela tem que participar, ela deve, né, estar incluída na escolarização regular. A sala, o atendimento educacional especializado, é um recurso, um apoio no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem, mas não é o lugar dela. O lugar dela é na educação regular, na escolarização regular, como prevê a lei colocada ali, tá? Quinta questão, são questões curtinhas, a de educação inclusiva. Sobre os estudantes atendidos pela educação especial, assinale a alternativa que corresponde ao disposto no documento, orientações para a implementação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, qual é o documento? Vamos achar lá. Tá. Ainda hoje, mesmo com uma perspectiva conceitual que aponte para a organização de sistemas educacionais inclusivos, que garanta o acesso de todos os estudantes e os apoios necessários para sua participação e aprendizagem, as políticas implementadas pelos sistemas de ensino não alcançaram esse objetivo. Então,
a explicação, né? Infelizmente, essa é a realidade enfrentada pela educação inclusiva no Brasil. A nossa educação inclusiva no Brasil ainda é bastante excludente, né? Que é um paradoxo, mas é verdade, né? Então, ela exclui ainda muitas pessoas e isso é, para nós, um problema, sem dúvida nenhuma, tá? Pessoal, acredito eu que nós falamos bastante, né? Estamos aí já 2 horas conversando, então eu vou pedir que, para finalizar, né, a aula, aí acredito eu que vai ser bastante esclarecedor. Eu vou postar o vídeo, vocês vão poder acompanhar lá novamente tudo que foi falado. Eu quero achar um momento específico, a resolução dos exercícios, dos desafios, olhem lá, porque, né, é a forma como a gente pode ajudar vocês estando nessa distância que nós estamos, mas acredito eu que tudo vai dar certo, né? Eu vou pedir que vocês, novamente, lembrando, né, façam foto de vocês, né, me mandem no grupo aí ou mandem no privado, que eu vou fazer na próxima meia hora, 1 hora, uma postagem aí no Instagram com as fotos da nossa aula, né, do nosso momento que nós tivemos de home office, né, que foi aí o trabalho realizado nesse momento. Quero também que vocês me façam um grande favor, que é no nosso grupo, que hoje eu pedi para Larissa mudar lá o nome do grupo, que vocês me deem o feedback da aula, ou seja, escrevam lá, nós estamos em 17 pessoas nesse momento na sala, que vocês escrevam se essa aula auxiliou vocês, se ajudou vocês nesse processo, tá? Certinho. Nós temos até o dia 31 para postar o review. Então, eu vou me organizar, quero tentar na segunda-feira, que na segunda-feira será dia 30 de março. Quero ver se na segunda-feira eu consigo fazer com vocês novamente uma aula para a gente trocar uma ideia ainda sobre o momento review. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu quero tentar ajudar vocês ainda nesse processo. Combinado? Tudo certo? Então, lembrando, no grupo, 2 tarefinhas para vocês. No grupo do WhatsApp da turma, né, que está lá, Sensupeg, 3º período, né, 3º período de licenciaturas, vocês postam um feedback da aula, se ajudou, se não ajudou, né, o que dá para a gente fazer, que eu preciso saber disso para me organizar para a próxima e para avaliar como que está sendo, né, ajudou? Podem pôr lá no grupo, eu quero ouvir de vocês lá no grupo, tá bom? Se não ajudou, conte, não ajudou, precisa melhorar isso ou aquilo, né, a gente vai tentar. A transmissão ficou longa, mas é porque é o momento da aula, né, então foi a forma que eu encontrei de ajudar vocês aí. E a outra tarefinha é a foto, tá bom? Então, a foto que identifique que vocês estão estudando em casa. Façam uma selfie, façam uma foto que demonstre que vocês estão estudando e postem no grupo ou me mandem no privado, que dentro de 1 hora, 1h30, eu posto no Instagram e vou, né, tentar marcar aqueles que eu consegui marcar, mas vocês vão se marcando daí lá e vão compartilhando, tá bom? Posto no Instagram, vai aparecer também no Face, tá? Beleza, pessoal? Então, obrigado pela participação, pela presença, tá bom? Eu vou terminar ali a transmissão, deixa eu só interromper aqui a gravação. Então, terminamos aqui, deixa eu só interromper a gravação, beleza?